dia para você que está ouvindo esse áudio. Deus abençoe muito a sua vida, que seja uma vida próspera, abundante na presença do Senhor. Hoje, né, é até difícil a gente falar isso, né, que você seja próspero, que você tenha uma vida abundante, senão vão lhe chamar de coach, né, de pregador coach, né? A gente não pode nem falar disso hoje em dia, né, para você ver. Né, existem esses extremos hoje, né? Se a gente falar muito de amor, diz que a gente é pregador coach. Se a gente falar muito da justiça, né, corre o risco de você estar pregando um desamor, né, que Deus não mandou também, né? Então, mas independente do que as pessoas dizem, eu desejo para você uma vida muito, muito próspera. Prosperidade não quer dizer apenas financeira, também é importante, mas que também próspera no sentido de ter muita paz, muita alegria, muita unção de Deus, muito da presença do Senhor. E isso a gente consegue, né, através da palavra de Deus, uma vida consagrada ao Senhor. Não é uma vida perfeita que nós temos, mas uma vida consagrada, dedicada, reconhecendo, né, que nós necessitamos todos os dias do nosso alimento diário, que é a palavra do Senhor, da oração, né, de conversar com Deus. Então, eu desejo tudo isso para você, né? Então, a gente vai dar continuidade à nossa leitura, capítulo 8 hoje do livro de Lucas. Então, que Deus abençoe a nossa leitura, seja uma leitura edificante, que o Senhor venha falar ao meu e ao seu coração. Sempre antes de gravar o áudio, eu leio primeiro, faço algumas anotações, né? Às vezes acontece também de eu pesquisar alguma coisa que eu fiquei em dúvida ou que me chamou a atenção, né? Então, se por acaso algo lhe chamar a atenção, faça isso também, se aprofunde mais na palavra do Senhor, né? Às vezes o Senhor não me revela, mas te revela algo novo. Então, se você também quiser compartilhar algo diferente que Deus te mostrou, falar o seu coração, fica à vontade também para comentar, deixar seu comentário aí nos comentários. Então, vamos começar, né? Lucas capítulo 8, versículo 1, diz assim: E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena. Madalena, a gente pensa até que é um sobrenome, né? Mas Madalena é da cidade que ela veio, de Magdala, né? Aqui é Madalena, mas no original é Magdalena. Então é como se fosse Jesus de Nazaré, né? Então Maria de Magdala ou Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Eu até marquei aqui, né? Que eram mulheres que ajudavam na obra do Senhor com seus bens, né? E é uma coisa que eu quero que o Senhor abençoe a minha vida, né? Eu quero muito, assim, uma coisa, né? Que eu quero é ser próspera financeiramente também, né? Seria hipócrita se eu não dissesse isso. E todo mundo quer isso, né? Então, é uma coisa que eu quero muito, assim, que se o Senhor me abençoar, né, que eu ajude bastante, né, a obra do Senhor, né, muito bom, a gente tem um prazer muito grande, nós que amamos a obra do Senhor, a gente tem um prazer muito grande em doar, em comprar, em trazer recursos, né, para a obra de Deus, é muito, muito bom. Então, continuando aqui, né, então, ajuntando-se uma grande multidão que de todas as cidades vinha ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve, crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram,
e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração, honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, essa parábola aqui a gente já leu outras vezes em outros livros, né, do Evangelho. Eu já expliquei melhor, né, nos outros livros. Então, eu não vou me prolongar muito aqui. Mas, por acaso, se tiver alguma dúvida, alguma consideração, você pode deixar aí nos comentários que a gente conversa, troca informações. Então, versículo 16. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Eu lembrei de uma pregação que eu ouvi, acho que um dia antes de eu viajar pra cá, que eu tô aqui em outro país, e eu fiquei muito triste com essa pregação. Foi no culto de doutrina, se não me engano, e era sobre vaso de ouro, vaso de prata, vaso de barro, e não sei de onde foi que tiraram vaso de alumínio, que eu não me recordo, né, de ter visto esse material na palavra. Eu sei que tem de ouro, de prata, e aí colocaram também cobre e de barro. E a pregação foi inteira criticando os vasos de ouro, de prata. Primeira pessoa perguntou assim: quem quer ser vaso de ouro? Quem quer ser vaso de prata? Quem quer ser vaso de barro? Aí tinha um de alumínio, se não me engano, tinha um de cobre também. Aí eu disse que queria ser vaso de ouro, né? É uma coisa que Deus tem trabalhado no meu coração, porque eu sempre quis me esconder. E o Senhor tem colocado vontade no meu coração de aparecer, de me amostrar, né? Mas é algo que Deus tem trabalhado no meu coração. Não é errado você aparecer. A gente viu aqui na parábola que a gente leu agora que o Senhor não quer que a gente se esconda, né? Quando a gente se esconde, a gente está dando lugar à timidez. E isso não agrada ao Senhor, né? Os tímidos não é questão de ser meigo, né? Timidez é questão de covardia, de você não ter coragem de se expor, de falar, de se impor, né? Não é de ser ignorante, né? Mas de impor a sua opinião, né? De defender, de ter a sua convicção, de impor, né? E defender de impor, você pode fazer isso com doçura, principalmente nós mulheres, né? Homens são mais assim, meio brutos, mas também não impede deles serem prudentes na hora de falar. E aí, algo que o Senhor tem trabalhado no meu coração, de eu ter esse desejo de me expor, né? Não ter medo de me expor, nem vergonha, nem timidez. Trabalhando muito a questão da insegurança, né? Quem é tímido tem muito medo, não é nem muito do que falar, porque às vezes na nossa mente vem tudo na nossa mente que a gente tem que falar, mas na hora da gente falar, na hora que de sair da nossa boca, que a gente olha para as pessoas, a gente começa a imaginar o que as pessoas estão pensando, né? Começa a imaginar coisas negativas que estão pensando sobre a gente, às vezes nem é. E isso nos limita muito, nos para muito, nos atrapalha muito. E o Senhor tem trabalhado muito isso no meu coração e colocado esse desejo de me expor, né? E aí perguntaram: você quer ser vaso de ouro, vaso de prata? Eu quero ser vaso de ouro. Aí teve outro irmão também disse que queria ser vaso de ouro. Aí a pregação foi falando que não era para querer ser vaso de ouro, nem querer ser vaso de prata, né? Tinha que ser vaso de barro, né? E isso daí de ouro, de prata, de barro, porque tem os vasos, uma passagem que fala dos vasos de honra e de desonra. Então, o vaso de honra pode ser tanto de ouro, de prata, de barro, né? Vasos de honra podem ser desse material, e o de desonra não é só de ouro, nem só de prata, e não, né? Tem vasos de barro que também podem ser para desonra. Então ali eu vejo muito, não é questão do material, né? Se a pessoa for de ouro, não está agradando ao Senhor. Não. É a questão da hierarquia ou do chamado, né? Existem pessoas que têm o chamado de ser vaso de barro, né? Ser mais simples, mais para lidar com pessoas mais simples, com pessoas que precisam de uma linguagem mais simples, né? E passam por um processo até mais simples. Já tem outras pessoas, por exemplo, de ouro, né? Que ela é colocada numa posição um pouco mais elevada, e aí ela fala até com pessoas
que precisam de uma linguagem mais refinada, né, como o ouro, e que o ouro, quem é o mais desejava, o ouro ou o barro? Né, as pessoas desejam mais o ouro. Então são pessoas que muitas vezes é rodeado por pessoas que têm inveja, né, que pessoas que gostariam de estar ali no seu lugar, né? Então, eu vejo ali esses vasos, né, que existem vasos de nem tá aqui na parte que a gente tá lendo, né? Mas quando a gente tá falando de se expor, então não tá falando muito a questão de, porque é de ouro, não tá agradando a Deus, como a pessoa tava pregando, né? Eu fiquei muito triste com essa pregação, né? Quando a gente percebe, né, que a pessoa não tá falando de acordo com a palavra, aí ao invés que tem muitas pessoas, se fosse outro, né, diz assim, cancele dirigente tal, porque tá pregando heresia, né? Não, eu fico triste porque interpretou de forma errada e eu oro ao Senhor para que Deus dê sabedoria mais e mais, né? Se eu fosse falar isso diretamente para ele, ele ia ficar zangado, né? Mas eu prefiro orar, né, por experiência própria. Mas vasos de ouro, de prata, de barro, de cobre, tem muito a ver com a questão do chamado, da hierarquia, né? Então, quem é chamado como vaso de ouro tem que ter uma estrutura mais dura, né? Tem que ser mais forte, porque ele vai ser muito desejável, muito apontado, né? E aí, Deus ele trabalha no coração da pessoa para que a pessoa aguente e suporte, né? Esse chamado. O vaso de barro também, né? Ele tem um processo, mas qualquer coisinha ele se quebra, porque ele tem que estar ali em um ambiente mais seguro, né? Muitas vezes as pessoas nem não desejam muito, né, o chamado, porque é uma coisa mais simples, né? Mas tem a sua importância, tem a sua honra, né? Então, independente de qual seja o nosso chamado, que a gente queira ser cheios do Espírito Santo ou vasos de honra, né? Porque independente de qualquer material, a pessoa pode ser de honra, cheia do Espírito Santo do Senhor, ou pode estar se desviando, né? Mesmo dentro da igreja, mesmo exercendo um chamado, né? Pode estar ali desonrando a Deus, como a gente vê muitas vezes por aí. Até mesmo pessoas aí que são muito aclamadas, né, nas redes sociais, mas que não estão levando as pessoas a viver uma vida de compaixão, uma vida de amor ao próximo, né, como o Senhor diz, é o seu segundo mandamento, é no Novo Testamento, né, o que resume muitos dos mandamentos do Velho Testamento. Então vamos continuar aqui, né? Versículo 19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, porém não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: então estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Aqui a gente vê, né, Deus, através de Jesus, né, meio que desmistificando ou quebrando, né, o que haveria de vir, tentando quebrar essa idolatria que haveria de vir, né, a respeito da mulher que a gerou, né, a sua mãe Maria. A gente vê que existe uma religião, né, que idolatra muito a mãe, né, mas é porque vem já de uma cultura pagã, de uma religião pagã, que transvestida, né, de cristianismo, mas que traz elementos de culturas pagãs, né, lá daquela época já do Oriente, e aí com o cristianismo, com Roma, né, Roma foi, como é que pode dizer? Foi atacando outras cidades, né, outros povos, e aí ela tinha essa cultura de fazer com que aquelas pessoas que foram dominadas se sentissem em casa, para não haver revolução, né, para não haver revolta, para as pessoas serem bem, assim, se sentirem em casa, né, e eles continuarem no poder. Então eles deixavam as pessoas bem à vontade e aí eles pegavam elementos daquela cultura, daquela religião pagã, e aí eles fizeram essa junção, né, dessas culturas pagãs e criaram a Igreja Apostólica Romana, que é a católica hoje, né, que tem elementos pagãos, elementos cristãos, né, e aí fez toda essa mistureba, né, e é a Igreja Apostólica Romana hoje. Aí, versículo 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago.
E partiram, e navegando eles adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma grande quantidade de porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. Então a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que os deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla de seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Então, para você que está ouvindo esse áudio, eu falei já um pouquinho sobre isso, né, sobre essa orla dessa veste, que tem um nomezinho específico, que provavelmente foi nesse lugar que ela tocou, né, de Jesus. Então, se você está acompanhando e sabe, né, deixa aí no comentário qual é o nome, né, dessa orla, né, do vestido de Jesus, que é um acessório específico que os judeus utilizam, né? Então, se você está acompanhando, você vai saber qual é. Versículo 45. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e também ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta.
Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: Levanta-te, menina. Aqui não fala a expressão hebraica, né? Mas fala assim: Talita cumi, né? Que ele fala. Aí, versículo 55. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, porém ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Era uma coisa assim, quase impossível, né? Não dizer, né? Mas ele, de vez em quando ele pedia que não dissessem, né? Eu creio que era primeiro para que mais pessoas, evitassem que mais pessoas fossem atrás dele, né? E também que mais fariseus, mais escribas, mais pessoas que queriam ali atrapalhar fossem também chamadas a atenção, né? Então essa foi a leitura de hoje, leitura bem edificante também. A gente percebe, né, que existem algumas diferenças entre os livros dos evangelhos para os mesmos relatos, né? Teve um livro, não lembro qual foi, não sei se foi de Marcos ou foi de Mateus, que diz que era 2 endemoniados gadarenos. Os outros livros, até agora, né, foi um que disse que era 2 e os outros 2 que eu já li disse que era só um. Aí existem umas teorias, né, que dizem o porquê, né? Alguns dizem que é porque existia 2 e o Senhor falou só com um, né? Enfim, às vezes eu tenho vontade de ver no original, no grego, né? Esse que foi escrito no grego. Pra ver o que realmente aconteceu, né? Diretamente na fonte. Porque uma coisa eu tenho certeza, a palavra do Senhor não se contradiz. Mas o homem é falho e na hora de traduzir, de reproduzir, né? Pode ter dado aí algum erro, né? Na hora. Então, existem essas coisas, né? Essas brechas, não. Essas coisas assim que a gente fica com a orelha em pé, né? Não é duvidando de Deus, mas tentando entender o que foi que aconteceu, de fato. Então, essa foi a leitura. Que Deus abençoe a sua vida. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, eu já recebi uma sugestão a respeito do áudio, fiquei muito feliz. Estou usando agora um microfone de lapela, né, para tentar melhorar também, né? Então, se você tem alguma sugestão, né, que eu possa fazer, alguma coisa que você gostaria que eu falasse de algum assunto específico, fique à vontade, né, para dizer nos comentários ou entrar no grupo também. Existe o grupo de estudo, né? Fique à vontade, estamos aqui não é para mostrar quem que está mais certo do que quem, né, mas para que todos sejam edificados, né, firmados na palavra do Senhor. Amém? Então Deus abençoe a sua vida e até a próxima.